Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais. Talvez você até se questione, mas eu não vejo as bancas cobrando os gêneros textuais de maneira direta nas questões objetivas da prova. É verdade, a gente não vê a banca cobrando de forma direta, mas nós sabemos que é imprescindível que nós saibamos identificar os gêneros para que consigamos saber qual é o tipo predominante nele. O que a banca nos cobra é exatamente qual o tipo predominante. Para eu identificar o tipo predominante, primeiro eu tenho que saber qual é o gênero. Então é justamente sobre isso que eu vou falar. E eu já vou aproveitar e de antemão te dizer quais são os gêneros textuais que mais aparecem nas provas de concurso. São aqueles pertencentes ao discurso jornalístico e aqueles pertencentes ao discurso literário, né? Num bloco anterior eu já tinha te mostrado isso, então agora fica mais tranquilo, eu vou te mostrar os gêneros do discurso jornalístico, que são muito mais, e vou te mostrar os gêneros pertencentes ao discurso literário, que são apenas dois que aparecem com mais frequência nas provas. Aí tá, tem outro detalhe, você vai falar, mas a gente lê muito na aula de texto. Claro, aula é de texto, então nós teremos que ler alguns textos para que possamos identificar melhor as características, né, dos gêneros nesses textos e também para que nós possamos entender aquilo que lemos. Muito bem, vamos então começar aqui. Aí, perfeito. Nós temos a relação entre o uso da linguagem e os propósitos comunicativos. Aí está, ó. Para nos comunicarmos no dia a dia, fazemos uso dos gêneros textuais. Todos os nossos discursos se dão sob a forma de textos assentados nos professor, esqueceu aqui do S, nos mais diversos gêneros que produzimos consciente ou inconscientemente. É isso que nos permite a comunicação verbal, ou seja, os gêneros servem como mediadores e organizadores de nossas atividades sociais. Os gêneros mais utilizados hoje pela sociedade para se comunicar são cartas, né? A carta pessoal, a carta comercial e até a carta eletrônica, muito utilizada hoje. Essas cartas aí não caem nas provas dos concursos. Agora observe fragmentos de romances, os próprios editais de concurso com os quais vocês lidam aí o tempo todo. As entrevistas que costumam cair bastante nas provas, os artigos de opinião, os ensaios, as entrevistas, as notícias, as crônicas, fábulas. Resenhas não caem em prova de concurso, mas eu mencionei para você. Também nós temos contos, no caso de serem os contos, a banca vai extrair fragmentos desses contos. E o que mais temos? Editoriais e mensagens de e-mail. Vamos então começar, ó. A professora colocou para você aqui de forma bastante detalhada para que fique tudo muito claro e você não tenha depois nenhuma dúvida para identificar esses tipos, esses gêneros nas provas. Então, o que eu coloquei ali, ó? Textos pertencentes ao discurso jornalístico. Vamos falar do primeiro, notícia. Notícia é um texto frequente nas provas de concurso, né? Afinal de contas, essas bancas utilizam muitos textos dos principais jornais e revistas que estão em circulação no momento. Pois muito bem, a professora colocou de forma bem sucinta, mas detalhada para você. Observe, o que é uma notícia? A notícia é um texto narrativo que expressa um fato novo, buscando despertar o interesse do público a que se destina. Gênero tipicamente jornalístico, a notícia pode ser veiculada em jornais, escritos ou falados, e em revistas. Então vamos de novo? Gênero tipicamente jornalístico. A notícia pode ser veiculada em jornais, escritos ou falados, e em revistas. Muito bem, a notícia vem normalmente encabeçada por um título que anuncia o assunto a ser desenvolvido e no qual são empregadas palavras curtas e de uso comum.
Uma notícia deve ser imparcial e objetiva, ou seja, deve expor fatos e não opiniões. É aqui, ó, que nós precisamos ficar muito atentos, muito atentos. Olha o que a professora colocou para você. Uma notícia deve ser imparcial e objetiva, ou seja, deve expor fatos e não opiniões, em linguagem clara, direta e bastante precisa. Vou pedir a câmera aqui para mim para eu falar sobre isso com você. Bom, eu coloquei aqui para você que a notícia deve ser imparcial e objetiva, que ela deve expor os fatos e não as opiniões de quem escreve. Só que nós temos que pensar o seguinte, o tempo inteiro nas nossas vidas, nós esbarramos com textos da imprensa que são tendenciosos parciais. E isso é muito perigoso para nós nas provas dos concursos, porque a banca CESP, por exemplo, a banca CESP ela sabe captar essas nuances do texto com uma facilidade tamanha e explorar isso contra você nas provas. Então, como é que a gente vai entender essa questão? Às vezes, a banca te dá uma notícia para ler que é tendenciosa, que é parcial. Isso pode fazer com que você confunda com uma dissertação, mas nós temos que pensar o seguinte, a primeira coisa que eu coloquei aqui para você é que a notícia é um texto de cunho narrativo, de tipo narrativo. Então tome muito cuidado, não é? Aí você vai dizer para mim, mas professora, como é que eu vou saber a diferença? A diferença é claríssima. Se fosse um texto dissertativo, o autor exporia a sua tese de maneira clara e taxativa no texto. Quando você tem uma notícia parcial, tendenciosa, o que o autor tende a fazer? Ele tende a colocar a opinião dele de maneira subreptícia. Professora, o que significa subreptícia? Ora, subreptícia é porque ele pôs a informação, a opinião dele de maneira subliminar, só que de maneira também mal intencionada, porque a intenção dele é manipular a opinião de quem lê. Então, na verdade, a notícia, quando ela é tendenciosa, é porque o autor colocou a opinião dele de maneira subliminar e de maneira subreptícia no texto, ou seja, você não nota claramente a opinião dele, mas quando você lê, você vê que ali há uma tendênciazinha, ou a ser favorável ou a ser contrário ao fato que ele relata. Eu trouxe uma notícia parcial e tendenciosa para você ler, para que você veja o perigo aí. Mas claro, eu vou te mostrar de maneira muito objetiva como é que você identifica que ela é um texto narrativo e não dissertativo. Mas antes vamos ver primeiro os elementos, né, da notícia. O que nós temos que pensar aqui? Como a notícia é um texto... vou pedir a câmera de novo, só para eu fechar o pensamento. Como a notícia é um texto narrativo, nas narrativas nós temos 6 elementos a identificar. Então, por exemplo, eu tenho que identificar no texto narrativo os personagens, o fato que é relatado, o lugar em que os fatos acontecem, as possíveis datas em que esses fatos acontecem e também tenho que identificar o modo como as coisas acontecem ou o meio utilizado pelos personagens. E também preciso identificar os motivos. Então, eu vou ler a notícia com você e depois nós vamos procurar esses elementos para que você veja claramente que isso aqui é um texto narrativo, que a notícia ela tende a apenas relatar fatos e não defender opiniões. Vamos ver então o texto? Olha só que interessante. Esse texto caiu numa prova do CESP, da banca CESP. Observe que ele foi extraído da revista Isto É, em 2009. Então, olha só, o Parque Nacional do Itatiaia, paraíso ecológico no estado do Rio de Janeiro, criado por Getúlio Vargas em 1937, está correndo sérios riscos. E a culpa desta vez não é dos incêndios tão comuns na região, que abriga maravilhas naturais como o Rio Campo Belo, a Cascata do Maromba e o famoso Pico das Agulhas Negras. Hoje, para muitos especialistas, o maior problema é a ocupação irregular de áreas de preservação permanente por casas de veraneio particulares,
cerca de 80 residências concentradas em uma região de 1.300 hectares. No dia 22 de outubro de 2008, a Associação dos Amigos de Itatiaia, que desde 1951 reúne proprietários dessas terras irregulares, deu início a uma campanha para regularizar o que não é regularizável: a presença de propriedades particulares dentro de um parque nacional. Se aprovado, o projeto reclassificaria parte da área do parque, que passaria a ser um monumento natural, e não só legitimaria os imóveis que já existem, como abriria caminho para a construção de outros dentro da área de preservação. Muito bem, ao ler este texto, normalmente os candidatos na prova tendem a achar que ele é dissertativo porque ele parece trazer a defesa de um ponto de vista. Mas não. Sendo ele uma notícia, ele é um texto de tipologia predominantemente narrativa, que visa narrar, relatar fatos. A gente tem a impressão de que ele é dissertativo, por quê? Porque esse autor, quando relata os fatos, ele o faz de maneira parcial e tendenciosa. Você percebe claramente que ele não é favorável à aprovação do projeto. Mas aí você vai dizer: professora, como é que eu vou identificar então que esse texto é verdadeiramente uma narrativa e não uma dissertação? Pelo seguinte, este texto, ele apresenta os personagens? Sim, que são exatamente as pessoas, os moradores não, os proprietários dessas terras que querem regularizá-las. Esse texto apresenta fatos, claro, o tempo todo. Ele relata o fato de que o Parque Nacional do Itatiaia corre um risco agora por conta dessa invasão de proprietários, né, das terras irregulares. Aí depois, ele apresenta datas? Claramente que sim. Ele te diz em que lugar os fatos se desenrolam? Também. Ele te apresenta o meio utilizado por eles? Sim, eles estão fazendo uma campanha para mobilizar a opinião pública a favor deles. E ele te diz qual é o motivo alegado por eles? Ora, qualquer pessoa que queira legalizar uma área para moradia é porque ela quer pagar impostos. Então, esse é o motivo alegado por eles. Agora, qual é o verdadeiro motivo? Mera especulação imobiliária. O que significa dizer que este texto é uma notícia, sendo ele uma notícia, pertence à tipologia narrativa. Agora nós vamos ver um outro tipo de texto também bastante particular, que é a crônica reflexiva. Ora, o que é, na verdade, uma crônica? O próprio nome já diz, vem de Cronos, que é o deus do tempo. Então, a crônica, ela é o mero relato de fatos banais do cotidiano. Agora, observe que esta aqui é uma crônica bem particular, porque ela é uma crônica de teor reflexivo. E o que a diferencia da outra é que a outra pertence ao discurso literário. A crônica reflexiva normalmente aparece no discurso jornalístico. Então, o que a professora colocou aqui para você? É um texto narrativo que traz o relato de fatos relativamente banais do cotidiano, em que o autor tece reflexões filosóficas sobre o assunto. Aí eu acrescentei para você, é como se ele apenas pensasse alto. Ele não tem a pretensão de defender ideia nenhuma, tanto é que este texto é narrativo. A intenção dele é relatar os fatos e fazer acompanhar esse relato de uma reflexão sobre o assunto, de uma reflexão quase filosófica sobre o assunto. Pois muito bem, a crônica reflexiva é uma modalidade de crônica na qual o autor transmite suas impressões humorísticas ou líricas sobre assuntos do dia a dia, procurando cativar a sensibilidade do leitor numa abordagem descontraída. Como a crônica reflexiva é a expressão espontânea do pensamento do autor, não há uma preocupação com a forma. Ela admite tanto a linguagem culta quanto a linguagem coloquial,
como também admite os recursos poéticos, como repetições enfáticas e gírias, por exemplo, né? Até porque ela tem esse viés do texto jornalístico, que já é um texto um pouco mais informal mesmo, né? Não tem essa preocupação com a forma. Pois muito bem, olha o que a professora colocou aqui para você, importante. Apesar de ser um gênero narrativo por definição, a crônica reflexiva é um texto híbrido que mescla algumas modalidades e não prescinde da reflexão e do comentário. Isso aqui é um perigo, porque pode fazer com que você também confunda a crônica reflexiva com uma dissertação, mas não é. Sendo ela uma crônica, ela é um texto narrativo, em que o autor relata os fatos e tece reflexões quase filosóficas a respeito do assunto relatado. Pois muito bem, eu vou ler para você essa crônica do fantástico escritor Afonso Romano de Santana, publicada no jornal Correio Brasiliense, e aí você vai ver que ela se assemelha um pouquinho a um texto dissertativo, mas como ela é uma narrativa, como ela é uma crônica, ela é um texto definido como texto narrativo. Então vamos lá. No início de 2005, muito ouvimos falar de Davos, um lugar na Suíça onde se reuniram os luminares de todo o mundo para discutir as ansiedades que nos paralisam e as perplexidades que nos mobilizam. Por coincidência, Davos é também o cenário onde se monta a ação de um famoso romance escrito por Thomas Mann, A Montanha Mágica. O romance é de 1924 e descreve a vida de um grupo de personagens doentes que no princípio do século se instalaram no sanatório Berghof, procurando recuperar a saúde. O mundo enfermo foi de novo a Davos procurando diagnosticar seus males e ali, em sucessivos e variados seminários, se indagou onde estaria a cura dos males de nossa civilização. Lá estavam Tony Blair, Lula e os presidentes de dezenas de países desimportantes. Lá estavam Bill Gates e os gerentes de agências financeiras de todo o mundo. Lá estava até Sharon Stone, recolhendo $1 milhão para as desgraças na Tanzânia. Enfim, lá estava uma amostra da sociedade atual, ou melhor, lá estavam os pajés das diversas tribos de nossa sociedade eletrônica, tentando exorcizar as doenças da comunidade. Observe que isso é o relato de fatos. A Montanha Mágica é um romance muito antigo, mas sendo antigo, de repente é atual, por causa da metáfora viva que contém e que os sábios do Fórum Econômico Mundial ressuscitaram. Que mágica se pode fazer na montanha de dinheiro acumulado pelo hipercapitalismo para sanar os males que corroem as vísceras de nossa comunidade? Penso se o mundo não foi sempre um sanatório em Davos. Olha só que texto lírico, poético e que fala sobre um assunto da atualidade, né? Ele faz o relato dos fatos, mas você observa que nesse último parágrafo, principalmente, ele tece uma reflexão sobre o assunto. Você vai dizer para mim, professora, como é que eu identifico esse tipo de texto? É como se o autor estivesse apenas pensando alto. Ele não quer colocar nenhuma discussão na mesa com o leitor. Ele pensa alto e, obviamente, o barulho do pensamento dele me atinge e faz com que eu também pense, mas não é a pretensão dele discutir a ideia com o leitor, porque se a intenção fosse discutir a ideia com o leitor, seria dissertativo. Neste caso, não. A intenção maior deste texto é relatar os fatos. Pois muito bem, agora vamos falar da reportagem, só que neste caso é uma reportagem escrita, já que ela cai em provas de concurso, né? Então o que a professora colocou para você? Agora sim, a reportagem é um texto dissertativo, de cunho jornalístico que, por meio de palavras e imagens, visa a apresentar ao leitor várias versões de um mesmo fato, informando-o
orientando e contribuindo para formar sua opinião. Ela pode também incluir as observações pessoais e diretas do próprio repórter, do próprio jornalista. A reportagem não possui estrutura rígida. É normalmente introduzida por um lead, encabeçado por um título que anuncia o fato e pode ou não apresentar subtítulo. Nela, o autor desenvolve a narrativa pormenorizada dos fatos, compondo-a por meio de entrevistas, de depoimentos, de dados estatísticos, de pequenos resumos e até de textos de opinião, e depois emite sua opinião a respeito do assunto. Embora seja um texto que necessite de linguagem clara e objetiva, de acordo com o padrão culto, a maioria dos jornais e revistas brasileiros costuma empregar termos e expressões mais informais, dependendo do público a que esses veículos se destinem. Olha o importante que a professora colocou para você. Importante, olha. Enquanto a notícia apresenta os fatos de maneira objetiva, aponta razões e efeitos, a reportagem faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. Daí você perceber claramente, a notícia apresenta fatos, é texto narrativo. A reportagem, tece comentários, é texto dissertativo. Dissertativo. Pois muito bem, agora eu vou te mostrar então o exemplo de uma reportagem. Olha só que interessante. Pequenos desperdícios geram gastos desnecessários que ocorrem no dia a dia. Observe que isso é uma matéria extraída do Jornal de Santa Catarina, não é, no caderno para economizar. Olha o que ele escreveu. O número de situações em que o desperdício ocorre no dia a dia é incontável. 6 exemplos comuns na rotina doméstica serão apresentados na série de reportagens Pequenos Desperdícios até sexta-feira, um a cada dia. São hábitos errados que podem passar despercebidos, mas que no fim de um ano fazem grande diferença no orçamento doméstico. E, se evitados, ainda contribuem para um mundo mais sustentável. Estima-se que 15% do consumo de energia de uma casa seja no modo stand-by. Uma pesquisa da Agência Internacional de Energia constatou que a função consome cerca de 3% da energia produzida nos 31 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não está incluído. E 1% em R$ 256,62 os gastos com a conta de luz em um ano. Ora, é uma matéria, uma reportagem, e observe que ela tece comentários e ainda fundamenta as informações por meio de dados estatísticos, né? Então fica clara para nós a diferença. Reportagens são textos dissertativos. Notícias são textos novo, escrita, porque é a que aparece nas provas de concurso. Então, tanto a reportagem quanto a entrevista, elas podem ser feitas oralmente, mas neste caso nós temos que tratar do que é escrito, porque é o que cai na prova do concurso. Então, o que é essa entrevista? É um texto dissertativo que visa a obter a informação e difundi-la no meio de comunicação, seja ele a imprensa escrita, o rádio, a televisão, a internet. Tal gênero de texto caracteriza-se pela interação entre os interlocutores, entrevistador e entrevistado. Vamos de novo? Tal gênero de texto caracteriza-se pela interação entre os interlocutores,
entrevistador e entrevistado. Este relata suas experiências e conhecimentos acerca de determinado assunto, de acordo com os questionamentos previamente elaborados por aquele. Então, o entrevistado relata suas experiências e conhecimentos acerca de determinado assunto, conforme os questionamentos vão sendo elaborados pelo entrevistador. Muito bem, minha gente, eu vou dar a vocês aqui a estrutura, então, da entrevista, né? Porque ela pode ser estruturada dessa forma aí, ó. A manchete ou o título, né? Como o objetivo é despertar o interesse do público espectador, a manchete ou o título costumam vir acompanhados de uma frase de efeito, proferida de modo marcante pelo entrevistador. Agora, a apresentação da entrevista. Nesse momento, faz-se referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade no que tange à relevância do assunto em questão, né? E neste caso, ressalta-se a experiência profissional, os conhecimentos que ele possui relativos à situação apresentada, como também se coloca em relevo os pontos principais da entrevista. E aí é o momento que chega a entrevista de fato, ó, o tempo das perguntas e respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são apresentadas ou escritas conforme o assunto abordado. E aí eu vou dar a você um exemplo aqui de uma entrevista fantástica que foi feita com a Rosisca Darcy. Rosisca Darcy de Oliveira, feminista e escritora, presidente do Centro de Liderança da Mulher. Essa entrevista com a Rosisca Darcy de Oliveira foi realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Pois muito bem, o que o entrevistador pergunta? As mulheres alcançaram uma série de direitos e liberdades nas últimas décadas. Elas estão realizadas com estas conquistas? Olha a resposta da Rosisca Darcy. Acho que as mulheres estão enfrentando um imenso problema e eu tratei disso no meu livro Reengenharia do Tempo. Elas entraram no mundo dos homens. A minha geração participou de uma verdadeira revolução, a mais importante do século XX, que mudou a sociedade mundial e a sociedade brasileira. Houve uma imensa migração das mulheres da vida privada para o mundo do trabalho, com consequentes possibilidades de afirmação, de automanutenção, de experiência intelectual, espiritual, mas na essência estamos pagando muito caro, porque fizemos essa migração para o mundo público sem negociar a vida privada. Olha que interessante essa ideia dela. Fizemos essa migração para o mundo público sem negociar a vida privada. Essa entrevista, minha gente, ela foi cobrada numa prova da Banca CESP. E o que prova para você que são estes textos que têm caído com frequência nas provas dos concursos. Pois muito bem, com isso aqui, nós acabamos de fechar o nosso primeiro bloco sobre os gêneros textuais. No próximo bloco eu vou continuar falando de gêneros pertencentes ao discurso jornalístico e vou finalizar falando dos dois gêneros pertencentes ao discurso literário que caem com muita frequência nas provas. E eu te aguardo no próximo bloco.